Tá aí, a Consuelo já foi. Obrigada pela sua participação. Bom, né? Logo cedinho, obrigada também, viu, doutor Jorge, por você estar retornando aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Um feliz dia dos namorados. Pois é. Parabenizar a psicóloga que teve aqui, deu uma excelente entrevista. Pois e é. namorar e sorrir faz bem, né? Faz bem também. Olha, o sorriso da pessoa vai lá em cima quando está namorando. Parabenizo também a esposa, né? Que é um namoro eterno. Tem que ter, né, doutor Alexandre? Pois é, eu acho que o casamento, para dar certo, a gente tem que fazer conquistas diárias, né? Lógico que, como a psicóloga falou, existe um interesse mercadológico no sentido do Dia dos Namorados, né? Mas é importante que exista esse dia, né? Para, tipo, simbolizar mais, mas que todo dia tem que ser uma eterna conquista. Pois é, e olha, vamos falar de saúde agora, eu vou puxar para vocês a vinhetinha, que nosso quadro, você já sabe, que é toda quarta-feira, nós vamos fazer uma mudança. A partir da próxima semana, todas as quintas-feiras, o doutor Alexandre Jorge vai estar aqui com a sua equipe, a gente vai estar falando de saúde bucal e também de outras especializações. Então você já sabe, esse quadrozinho aqui está reservado para você a partir da próxima quinta-feira, ok? Vamos à nossa vinheta. E o Viver Bem de hoje toca num assunto muito interessante e comum. A gente vai selecionar algumas fotos e mostrar daqui a pouquinho para vocês. Eu vou fazer primeiro uma pergunta. Você consegue morder um picolé, assim, de cara, assim? Tem pessoas que dizem que o dente dói tanto com coisa quente como com coisas frias. Às vezes a gengiva. Às vezes quando você vai limpar com fio dental, sangra também. E a gente vai estar conversando sobre esse assunto aqui. Doutor Alexandre, por que tem pessoas que têm tanta sensibilidade ao morder um picolé? Você trouxe uma foto muito interessante, que às vezes as pessoas dizem, nossa, eu não consigo fazer isso. Por quê? A principal causa, né, a origem da sensibilidade dentinária é quando existe a exposição da dentina. A dentina é uma camada que fica entre o esmalte, que é a parte mais externa do dente, né, e a polpa, que é onde tem um nervo do dente, falando assim, da maneira mais simples. Então, essa dentina, ela transmite temperaturas extremas, tipo frio ou calor. Quando bate aquele friozinho, aí já... Ou com relação a coisas ácidas, né? Então, às vezes, uma cajarana aqui da região que a gente come dá aquela dor, né? Então, isso é porque a dentina está exposta. E essa dentina pode estar exposta devido ao esmalte ter saído, o desgaste do esmalte, devido à retração da gengiva, a gengiva desceu e expôs a raiz do dente, ou então pela cárie. Agora, por que o esmalte do dente, a gente percebe que algumas pessoas têm, inclusive, algumas manchas. Um lado, o esmalte, a gente percebe a diferença, é mais abranquiçado ou mais amarelado. Isso é a falta de higiene bucal ou é porque pode ser genético ou genético ou porque já vem com algum problema da dentição dessa pessoa? Bom, às vezes aquela imagem amarelada pode ser o tártaro, né? O tártaro ele inflama a gengiva e dá aquela cor amarelada. E pode ser também porque aquela camada mais superficial do dente, o esmalte, ele foi desgastado e aí expôs a dentina, que ela tem uma cor, um tom diferente do esmalte do dente, é um pouco mais amarelado. E aí é nessa dentina, quando ela está exposta, é que você sente essa dor. Pois não. Então, assim, tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, você não deve escovar os dentes com muita força. Né? Às vezes a pessoa acha que até mesmo quando vai comprar uma escova... Já compra aquelas duras, eu vou comprar uma escova bem dura e vou escovar com bem força, porque aí eu vou conseguir manter os dentes limpos. Isso é um conceito errado. Porque se você comprar uma escova com força, então você vai remover esse esmalte, né, do dente, que é essa camada protetora externa, e aí vai expor a dentina, e daí você começa a ter as retrações gengivais e o desgaste do esmalte. E aí quando você vai comer um picolé, ou então tomar mesmo um sorvete, né? ou tomar uma cerveja muito gelada, você vai sentir dor. Olha, as imagens, vamos começar a mostrar aí para o pessoal que está em casa rapidinho, se der tempo, pelo menos as primeiras. Olha aí, doutor, essa cena é muito comum, a gente percebe que os dentes são bonitos e tudo, o esmalte parece estar perfeito, mas às vezes é insuportável essa dor. Agora me diga uma coisa, um tratamento que possa fazer com que isso melhore? Bom, aí nós temos que ver primeiro a causa, né? Se a causa for esse esmalte que estiver desgastado, então a gente tem como repor
não o esmalte, mas a gente cobrir aquela região que está exposta, né, com restaurações em resina. Só que você não vai desgastar o dente, não vai usar aquele motorzinho, né, que é tão aterrorizante, né? É assustador. Apenas a gente cobre aquela região com resina. Se for um desgaste menor que não justifique você cobrir essa região, aí existem, pode ser até mesmo no caso mais simples, existem cremes dentais no comércio que ajudam a diminuir essa sensibilidade. Pode ser feito também a aplicação de vernizes com flúor ou soluções que a gente pede para manipular em farmácia de manipulação, onde ele faz um bochecho, que é uma coisa também bem confortável, que ajuda bastante essa sensibilidade, diminuir essa sensibilidade. Vamos ver a outra foto que a gente tem aí. Essa daí, doutor, eu tentei entender um pouco. Seria, o que significa essa foto quando o senhor coloca e destaca aquela parte que está, inclusive, circulada? Bom, é só para ilustrar. Essa parte mais externa, essa parte mais branca é o esmalte do dente, né? Certo. E essa parte que está ilustrada aí, que está essa bolinha, esse círculo, é justamente a dentina, que ela tem como se fosse tubos que ligam dá a sensibilidade pelaquela região vermelha que está no meio, que é o nervo do dente. Que é justamente quando bate a coisa gelada ou quente, vai doer. Exatamente. Então, quando você come alguma coisa muito quente ou toma alguma coisa muito gelada, transmite essa temperatura extrema lá para polpa do dente, onde tem o nervo, e aí você sente bastante dor. Aquele incômodo que você só tem pessoas que realmente têm sensibilidade só em ver aquela fotografia com mordendo um picolé, chega a dar arrepio já. E a região mais comum onde tem essa retração da gengiva, onde se expõe, é onde tem, eu coloquei essas setinhas aí, é próximo da gengiva do dente. É o local mais comum. E é agravado principalmente quando a pessoa escova os dentes com muita força, que é essa outra fotografia aí. Você observa que está bem desgastado, próximo da gengiva. E aí você vê a mudança de cor, que você perguntou anteriormente, né? Você vê que a parte mais para cima é mais branquinha, que é onde tem esmalte, e a parte mais próxima da gengiva tem essa cor diferente. Fica bem escuro. E outra coisa, doutor, a questão do tártaro, ele vai criando conforme a idade, ou acontece de um adolescente já ter tártaro também? Olha, o tártaro está muito relacionado à higiene oral, né? Se a pessoa, existem crianças, infelizmente, que já têm tártaro. Não é uma coisa muito comum, mas quando a criança tem tártaro, é porque a higiene bucal está deficiente. A escovação também poderia ajudar a diminuir esse tártaro, principalmente para a criança que, por exemplo, trocou a dentição, já está com os dentinhos que não vai mais trocar, a partir daí a tensão seria maior? Exatamente. Na verdade, assim, a atenção ao cuidado da higiene bucal já começa ele bebê, mesmo sem dente. Isso. É importante fazer essa higiene, né? Só que, lógico, não com escova. A criança que não tem dente, você pode usar uma gaze umedecida. E à medida que ela vai crescendo e que vai nascendo os dentinhos, existem no comércio várias escovas de acordo com a idade. Desde as mais molinhas, para crianças mais novas, até adolescente. Olha, a gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta, já no último bloco do Saúde e Bem-Estar. Se você quiser ligar, 33150715, fique à vontade e a gente volta já para encerrar o nosso programa e finalizar aqui o assunto com o doutor Alexandre Diógenes. Não sai daí. Saúde e bem-estar para você, já aqui no último bloco. Vou concluir minha entrevista com o doutor Alexandre Diógenes, que o assunto é muito interessante. E eu vou logo fazer uma pergunta que eu tinha dúvida e no intervalo a gente estava aqui trocando essas ideias. Quando a pessoa está no restaurante, ou então termina de almoçar, ou em casa mesmo, como uma fruta ácida, o refrigerante que faz um mal terrível para os dentes, a gente sabe disso. O ideal é escovar imediatamente os dentes ou esperar um pouco? Bom, isso é uma pergunta muito interessante, né? A gente só recomenda escovar os dentes logo após a refeição quando você não tem nessa dieta, nessa alimentação, frutas ou então substâncias ácidas, refrigerantes, né? Por quê? Fazendo analogia, a sua boca vai estar muito ácida e aí você vai passar uma escova em cima, como se você pegasse um ácido muriático, colocasse no piso e depois você passasse uma escova. O que vai acontecer com o piso? Ele vai se desgastar, né? Então, a mesma coisa acontece na boca. Então, a gente tem que esperar em torno de 30 minutos, só nessas situações, 30 minutos, que é o tempo que a boca vai se recompor, vai neutralizar
aquela acidez. Vai voltar ao seu ambiente, seu ambiente né? normal, para depois você escovar. Porque se você escovar logo em seguida, acontece a mesma coisa dessa analogia que eu fiz com ácido muriático e a escova no piso, certo? Então, basicamente, seria isso. Aí, para você que está em casa, só reforçando, a gente sabe que no mercado tem uma série de pastas de dente, né? Umas que dizem que clareia o dente, outras que dizem que você vai ficar com o sorriso ainda mais brilhante, clean. Ajuda. Tem uns que não fazem nem espuma, nem tem nenhum tipo de sabor, parece uma areia na boca, na verdade. Você estava me falando que isso também é complicado para o dia a dia, porque é como se fosse outro ácido que você está ali lixando o próprio dente. Exatamente. Essa sensação da pasta que você percebe que ela, como se tivesse areia dentro da pasta, aquilo dali significa dizer que ela é uma pasta abrasiva, ou seja, que ela desgasta muito o dente. Então, nas pessoas que já têm sensibilidade e usar uma pasta nessa composição, ela vai piorar, né? Então, tem que ter cuidado assim, com relação à propaganda que existe. A gente tem que ter muita cautela. Consulte o seu dentista e ele vai indicar o creme dental indicado para cada caso. E a compra da escova também. Exatamente. Então, assim, existem no comércio cremes dentais indicados para criança, para pessoas que têm sensibilidade, enfim. O seu dentista é que vai indicar qual a melhor creme dental e a melhor escova de acordo com a pessoa e com a idade. Doutora Alexandra, a gente agradece muito a sua participação aqui. Na próxima quinta-feira nós já vamos nos encontrar, né? No novo dia, novo horário. Na verdade, a gente vai continuar com um quadro aqui, né? O Viver Bem. Passamos apenas para quinta-feira, mas as nossas informações vão permanecer. Vamos trazer fotos para você. Você pode mandar o seu e-mail, tirar as suas dúvidas, que nosso encontro vai permanecer na quinta-feira. Combinado? Combinado. Até a próxima quinta. E gostaria, que é importante essa comunicação com o telespectador. Mande seu e-mail, sugira algum assunto. Que Tem a página também da clínica, né? Nós temos o site da clínica, né? Que vocês podem também acessar e solicitar um tema do seu interesse. Muito obrigada, viu? Feliz Dia dos Namorados, um bom final de semana. Quinta-feira nós estamos aqui nos encontrando mais uma vez no nosso quadro, para que essas pessoas tenham um sorriso ainda mais brilhante, de forma adequada, com bom tratamento e com excelentes profissionais.